E aí galera da Força, beleza? Hoje eu tô aqui com o coach e ex-atleta Davidson Lima e a gente vai falar um pouco sobre recursos ergogênicos e um processo que ele tá aí de 12 meses sem uso de qualquer recurso. Davidson, primeiramente eu gostaria que falasse um pouco pro pessoal aí a tua idade, o tempo que tu treina de treino, a tua formação acadêmica e essa história que tu tem com o esporte. Bom, eu treino praticamente há 18 anos, né? Tenho 37 anos já e sou ex-atleta, né? Já competi no fisiculturismo, já me preparei. Não deu muito certo, né? Não tinha uma carreira promissora e me especializei para treinar atletas após isso, né? Estou num processo aí de quase 12 meses, né? Um processo natural, que hoje eu quero passar um pouquinho para vocês da ideia do que foi isso, né? Para mim, dar um respaldo para você, um feedback. E vamos nessa aí, vamos bater um papo legal hoje. Por quanto tempo tu usou recursos ergogênicos e por que decidiu começar a usar? Bom, eu usei praticamente 12 anos, né, de recurso ergogênico, né? Para ser bodybuilder, não tem como não usar, né? Não vou mentir para ninguém, tem que usar, ainda mais porque eu era um ectomorfo, né, dos mais piores que tem. E comecei a treinar, eu tinha 52 quilos, né? Então eu fui até o meu limite natural, chegou ali, estagnou, como estagna para todo mundo, e eu resolvi usar, né? Naquela época não tinha acessibilidade que a gente tem hoje, né? Tanto de gama, a gama de informação que a gente dispõe hoje na internet, livro, isso, aquilo. E não foi um processo fácil, né? Tive que aprender por conta, ir para site americano, revista, isso, aquilo. E esse processo a gente acaba fazendo muita cagada e que essa cagada a gente vai bater um papo sobre isso também. Eu resolvi usar mesmo porque era muito magro, né? Como a maioria das pessoas começam a usar para ganhar um pouco de massa muscular. Gostei, né? Com um certo tempo eu vi que dava para ser atleta, né? Ser um bodybuilder. Tentei, né, esse processo e levei por 12 anos esse processo de uso ergogênico. Alguns erros que tu cometeu, tanto quanto o uso de ergogênicos ou de repente até erros de periodização de treinamento, ou seja, o que for, e que tu possa aconselhar para o pessoal assim não cometer. Bom, erros, a maioria que usa ergogênico, né, que usou por conta, assim, comete erros, né, Cláudio? Eu não seria diferente. Superdosagem, né, ciclos irregulares, né, não parar, não fazer... Aquele tempo o TPC era uma coisa como se fosse um OVNI, né, um ET. Não existia, a gente usava por conta, comprava tipo 6 aplicação de Durateston e usava em 2 dias, 3 dias, usava a deriva, né? Esse é o principal erro, né? Não saber dosar, né? Não saber periodizar e não saber parar, né? Gostar do que estava acontecendo no corpo sem se preocupar com os colaterais que futuramente vieram. A gente vai bater um papo sobre isso também, que não tem como fugir do colateral, ainda mais fazendo um processo todo errado como eu fiz. E a próxima pergunta é exatamente essa: quais os colaterais que tu teve devido a esses erros? Bom, colaterais a princípio demora um pouco a aparecer, né? Para algumas pessoas aparece mais rápido e para outras, né, demora um pouquinho, coisa de individualidade biológica, né? Para tudo tem isso. Então, os que eu mais relatei mesmo foi problema de pressão arterial no início, né? Fortes dores de cabeça, acne severa, que é uma coisa bem comum, né? Para quem usa esteroides anabolizantes, né? Queda de cabelo, né? E disfunção erétil, né? Libido desregulada. Esses são os principais colaterais iniciais, né? Com o decorrer de 4, 5 anos começaram a vir os colaterais piores, né? Que aí eu posso relatar para ti, começou a vir a depressão, né? Por causa dos ciclos irregulares, uso de anabolizantes muito androgênicos, né? No caso, trembolona, masteron, hemogenin, os esteroides de linha mais forte, né? O uso de estimulantes como Potenai para treinar, você sabe que o Potenai é um pré-treino, né? Para powerlifting principalmente, mas o pessoal da maromba usa como pré-treino. Então,
o conjunto de Potenai com trembolona ali, alguns outros esteroides, acabou gerando uma depressão que evoluiu para um quadro de ansiedade e síndrome do pânico, que é assim que eu relato que foram os piores colaterais que eu adquiri usando esteroides. Para mim foram esses, né? Assim, nutracêuticos, fármacos que tu tenha utilizado que te ajudaram tanto com a recuperação desses colaterais, quanto agora no teu processo natural? Meu processo natural, cara, os nutracêuticos que eu costumo usar, assim, fixo, né, nesse processo são o 5-HTP, né, que é um modulador, né, de serotonina, dos neurotransmissores, né, a vitamina D3, né, por causa da depressão e por causa que a gente mora num lugar que não faz sol, né, a gente precisa da D3. E nesse processo, assim, em questão de nutracêutico, vitamina E, vitamina C, o 5-HTP, a melatonina para dormir, me ajudou bastante. Hoje eu já não preciso mais, né? Mas usei por um bom tempo, né? Um indutor de sono, que é a melatonina, um hormônio que a gente produz, que eu estava em déficit. Decorrente eu uso hormonal também, né? Então, em questão de nutracêutica, é isso. E suplementação, para mim, eu já vou falar, né, embutir nessa pergunta, que eu não costumo usar muito a suplementação. Eu valorizo um whey protein, às vezes, né? O BCA, que muita gente questiona se funciona ou não funciona. Para mim, funciona, tá? Na dosagem de 20 gramas aí que eu tomo por dia, eu tenho um respaldo legal do meu shape, né? Não uso estimulante por causa do problema decorrente, né? A ansiedade ali. Eu não uso cafeína, não uso nenhum outro tipo de estimulante mesmo. Eu treino na raça, né? Hoje. E é isso, BCA, uma creatina às vezes, né? E os nutracêuticos que eu comentei ali são de praxe e uso, né? Agora vamos falar um pouco sobre esse processo de 12 meses natural. Sim. Por que tu optou por esse projeto? O projeto não foi nem tanto porque eu quis, tá? O projeto foi para recuperar meus neurotransmissores, né? Não era uma coisa que eu queria parar de usar, né? Porque, como eu comentei para você, fora em off aqui, eu vinha de uma TRT, né? Sempre, depois que eu parei com esse lance de ciclos, né? Eu comecei a fazer uma TRT, até por causa da minha idade, e mantinha ela, né? Mas até a TRT estava interferindo nesse processo de recuperação dos meus neurotransmissores. Então, foi mais por questão de saúde mesmo, né? Por qualidade de vida, né? Para dar uma freada nesse grau de ansiedade que vinha aumentando, né? Porque a testosterona sintética, querendo em dose baixa ou não, ela vai alterar, assim, né? Os neurotransmissores, né? Em questão da depressão, a testosterona ajuda, mas por outro ponto, né? Ela acaba prejudicando no setor de ansiedade. Então, já aproveitando esse tratamento meu, né, essa recuperação dos neurotransmissores, eu optei essa parada de 1 ano, né? Talvez ela se prolongue, né? Eu tenho que falar ainda com um clínico que trabalha comigo para ver o que a gente vai fazer nessa relação, né? De parar ou continuar. Então, em cima de análise de exame para ver como é que está meu quadro, a gente vai ver o que faz nesse sentido. Aproveitei para ver o que meu corpo, na idade que eu tenho, até onde ele chegaria no limite natural, né? E foi isso. Aproveitei uma coisa, juntei com a outra e estou num processo natural que agora a gente vai bater uma ideia para ver o que eu ganhei com isso, o que eu perdi, né? Parando a TRT, parando o uso hormonal. A gente vamos trocar uma ideia sobre isso, né? E as principais diferenças visuais, ao nível visual, assim, no teu shape que tu percebeu entre a época que tu usava e essa época natural, que vai fechar 1 ano agora? Bom, com testosterona a vida é outra. Vou te falar bem a verdade, não vou mentir pra ninguém, né? Eu mantive um peso, né, corporal ali entre 95 quilos, fui até 100, hoje devo estar com 95 de novo, né? Tenho 1,75 m. E só que um músculo com muita retenção, né? Uma retenção hídrica, né? E também o acúmulo de gordura foi visível, né, nas áreas abdominais, né? As costas também. E ganho de gordura, né? E a perca da força no treino foi notável, né? Isso qualquer um leigo vai saber, né? E você com aditivo, né, com a testosterona ali no corpo, tu treina, tu tem mais força, tem mais disposição, né? E sem ela, né, você já vai treinar diferente.
Mas assim, foi um processo bacana, né? Não estou assim num shape tão largado, né? Também mantenho um BF ali entre 11% e 12%, né? Com 95 quilos, como eu falei. Foi produtivo, mas assim, para uma pessoa que não tem a maturidade muscular, não vai ser a mesma coisa, tá? Eu treino há muito tempo, então eu tenho uma consistência muscular para aguentar um processo natural e não perder tanta massa muscular, né? Então eu mantive um peso legal, né? Mas em contrapartida eu adquiri gordura, né? E um pouco de líquido que antes eu não tinha. E é praticamente isso o processo, né? O feedback que eu tenho entre usar e não usar, né? Perca de força, ganho de gordura, retenção líquida. Se tu fosse voltar a usar, ou se for voltar, que ester tu usaria novamente? Bom, eu, como falei, eu usei de tudo no meu período ali, tentando ser atleta, né? Por experiência, a gente acaba virando uma cobaia da gente mesmo, né? Então, eu tenho boas experiências e más experiências. E hoje eu cheguei assim, a um patamar, né, um padrão que eu posso falar para você o que é bom para mim e o que não presta para mim. Eu pretendo voltar, né? Não sei quando, igual eu falei, eu dependo muito de um aval médico, né? Para ver se tudo está regulado em mim, para mim voltar. Mas eu pretendo voltar com a testosterona, um enantato, que foi o éter de testosterona que eu mais dei bem, né? Claro, seguindo uma dosagem médica, clínica, né? Apenas mesmo para TRT. Não cogito mais fazer ciclos, porque não tenho mais pretensão de competir, né? Mas eu posso colocar um pouquinho acima da dose da TRT, né, para a gente aumentar o desempenho no treino, né, com força, com ganho muscular. Essa hipótese também eu não descarto, né? Mas o enantato, sim, talvez um GH, dependendo do dinheiro da gente, né? E fora isso, acho que mais nada, cara. Estimulante eu corto fora, né? Para mim não vale a pena entrar de novo nessa de usar estimulante para treinar. Prefiro fazer uma alimentação balanceada, bem regrada e na cara e a coragem, né? Encarar os ferros. Sempre. Bom, agora a gente vai trazer algumas perguntas que o pessoal lá do grupo Papo Anabólico, que o link vai estar aqui na descrição, entrem lá, o Davidson posta artigos lá, muito legal, principalmente sobre a questão de hormônios. Verdade. Quem quer aprender, entra lá, o link vai estar aqui na descrição. Então a primeira pergunta que eu separei de lá do grupo foi assim, tu acha que é mais cabível assim esperar o limite natural para começar a usar alguma coisa ou qual o melhor momento para... Cara, essa é uma pergunta bem complicada de se responder, né? Eu vou falar por mim, né? Não sou Deus, não sou dono da verdade, né? Mas o que eu posso aconselhar, né? Uma pessoa nova, né? Muito nova, você sabe, é um cara novo, né? Consciente, né? Um atleta consciente e sabe que... Então, cara, o que eu falo? Atletas muito novos, né? Entre 18, 20, 22 anos, até 25 anos, vou falar para ti, não tem uma maturidade muscular legal para usar tanto anabólico como está usando hoje, né? Então, o que eu aconselharia, né? Conselho fosse bom, a gente vendia, né? Eu tenho experiências boas e ruins com o ergogênico, mas eu posso falar para ti que esperaria mais um tempo, adquirir uma boa massa muscular, né? No processo natural. E quando estagnasse, né, chegasse no limite genético, ele não vai mais para frente, procurasse ajuda profissional e não começasse com drogas tão pesadas, né, como trembolona, Dianabol em alta dosagem, né, Masteron, alto ciclo de boldenona ali de 18, 12, 16 semanas, como eu tenho visto, né, evitar esse tipo de coisa, né, começar com os negócios bem leve, né? Já que é um organismo virgem, ele vai ter boa recepção para qualquer esteroide, se dizer assim. Então, fazer um planejamento melhor, esperar o tempo, né, certo para começar esse uso ergogênico e, de preferência, com o auxílio de um bom profissional, né? Que é isso que a gente sempre orienta, né? Quer usar, use, mas não faça por conta, não consulte o Dr. Google, né? Espere, arrume dinheiro, pague um consultor, pague um endócrino, faça o caminho certo, porque hoje não vem o colateral, não vem. O cara é novo, ele não sente praticamente nada, mas daqui 5, 10 anos vai pipocar, vai estourar. Esse é o conselho que eu dou. Chegar ao limite natural, né, o máximo que puder fazer, né, e esperar chegar a esse limite
para depois pensar em uso ergogênico. Essa é a minha dica. Então a segunda pergunta aqui, que foi feita lá pelo pessoal do grupo, falar um pouco sobre a TRT, a terapia de reposição de testosterona, para quem já usou aí testosterona nos seus ciclos. O que eu posso falar sobre a TRT, cara? Existe muito equívoco na palavra TRT. Hoje eu vejo guri de 18 anos falando que está em TRT. Não existe, né? O cara está em plena produção hormonal falando que está repondo testosterona. Deve estar com déficit anormal, né? Pode acontecer de uma pessoa jovem, né, 18, 20, 25 anos, ter um déficit, mas é quase isento a pessoa ter um problema desse para repor testosterona. Então, jovem repondo testosterona, e eu vejo muito isso em grupo, né? O pessoal ali comentando, eu estou fazendo uma TRT, aí você vai ver o guri tem 16 anos. Vejo muito isso no grupo ali, e o pessoal falando, vou fazer uma TRT, o que tu me aconselha a fazer uma TRT? Gente, TRT, reposição, terapia de reposição de testosterona. Isso é só feito se a pessoa fizer um exame, tem que ver ali como é que está, né, os níveis natural de testosterona. Se der muito abaixo, não tem por que não repor. Eu aconselho a qualquer um repor, mesmo se tiver 20 anos, mas dentro do exame, né? Você tem que fazer um exame para saber se você precisa de TRT. O pessoal está confundindo muito TRT com ciclo, com blast cruiser, sabe? Então tá virando uma bagunça danada esse assunto TRT. TRT para quem praticamente tem acima dos 30 anos, eu já recomendo fazer um exame, né? Se você sentiu preguiça, sono, né? Falta de disposição, até mesmo a tristeza, né? Uma leve depressão, um desnível, né, hormonal, aí tu tem que fazer um exame ali para ver, com certeza você está precisando de repor isso aí, né? O problema de libido também, que acusa muito, né? O pessoal vai procurar TRT mais pela libido, né? Não por outros aspectos, mas sentiu alguma coisa nesse sentido, busca uma TRT para fazer. Acima dos 30 anos, 40 anos, dependendo. Tem gente com 50 anos que não precisa de TRT. Tem um nível legal, hormonal, né? Natural, então não precisa. TRT é isso, gente. Repor testosterona. Ciclo, blast cruise é outra coisa, né? Então temos que separar um pouquinho desse assunto aí que a galera está confundindo bem. Então a próxima pergunta que o pessoal do grupo deixou é: o que tu acha melhor ser feito uso de diversos aspectos, seja econômico, seja custo-benefício para a saúde, resultados, enfim, blast and cruise ou ciclos esporádicos? Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Tanto com blast como com ciclo esporádico, tá? No meu caso, eu vejo melhor fazer ciclos esporádicos, né? Blast and cruise mais para atleta mesmo, né? Fisiculturista, no caso, né? Que eles não... sequência de campeonato, não pode perder muito do shape, né? Mas se é para uma pessoa normal, que não tenha pretensão de competição, né? Eu recomendo um ciclo esporádico, né? 2 ciclos ao ano. Vou te falar assim que mais do que isso não. Bem feitos, tá? Ciclos bem feitos, bem dosados, né? Procurar saber qual tipo de EAS, de farmaco que seu organismo se dá melhor, né? Não ir de cara fazendo o que o fulano falou que é bom para ele. Para ele é bom, para ti não pode ser bom, né? Então procurar saber conhecer teu organismo primeiramente para montar teu ciclo ali, né? Deixar o Blast and Cruise ali para as pessoas que tem que ter um físico legal o ano inteiro, né? Que são atletas ou que são modelos, que precisam estar ali com o shape em dia para fazer fotos, né? Então, meu conselho é esse. É atleta, Blast and Cruise. Não é atleta, ciclos esporádicos, 2 ao ano. No máximo 3, mas 2 eu acho que está de bom tamanho, né? E uma última pergunta que o pessoal do grupo deixou é assim: fazer ciclo com uma droga só, é possível? Com qual droga? Vale a pena? Não vale a pena? Bom, eu vou falar para ti, se é um iniciante, vale a pena dependendo do EAE, tá? Quando eu comecei a usar, eu comecei com Durateston. São 4 ésteres, né, de testosterona, bem completinho. Então, como é um organismo, igual eu falei anteriormente, é um organismo virgem, ele tem receptividade para tudo, né? Então, tem bom rendimento. Agora, se é uma pessoa que já passou por outros ciclos, né, não convém fazer o uso com apenas um anabol, sabe?
tem que ter um mix de 2, de 3, né? E para isso a pessoa tem que saber entender o organismo dela para poder montar esse 2, 3, né? Para sair um negócio bacana. Não recomendo para quem já tem uma maturidade muscular, já treina há muito tempo, já fez outros ciclos, né? Que faça com um EAS só. Não recomendo e, bom, é isso. E essa primeira entrevista é isso aí. Para as próximas que a gente vai fazer aí, se você quiser deixar sugestão de temas, perguntas para serem feitas, pode deixar aí nos comentários. E o vídeo de hoje é isso aí. Se você gostou, peço que deixe aquele joinha e se inscreva no canal. Valeu! Valeu, abraço!